Bélgica, março de 1823. Somente Deus me sustentou no meio de tantos trabalhos, contrariedades e reveses. Por isso confesso que se naquele momento eu não tivesse achado nos meus superiores eclesiásticos verdadeiros pais, eu teria infalivelmente sucumbido. O relato honesto de uma mulher forte, determinada e muito à frente do seu tempo. Madre Agatha era uma pessoa muito forte, ao mesmo tempo era corajosa e era intrépida naquilo que queria. Ela é uma pessoa vocacionada à vida religiosa consagrada. Madre Agatha é uma mulher de hoje, é uma mulher que nos inspira. Nos inspira, eu acho que não só a mim, mas a todas as religiosas da instituição cristã. É em meio a uma Bélgica conturbada, lutando pela independência, que nasce uma das congregações religiosas mais tradicionais da Europa. O contexto daquela época não era favorável às instituições católicas que já existiam, muito menos à criação de uma nova. Mas a persistência e a devoção desta mulher mudaram o rumo da história. Ela viveu assim uma época muito atribulada politicamente, porque a Bélgica estava invadida nessa altura pela França. O rastro que Napoleão deixou foi terrível, de fechar as escolas, impedir que as meninas, sobretudo, fossem educadas. Inês Margarida Verhelli, aos 29 anos, entrou para o convento, depois de enfrentar uma dura oposição da família. Recebeu o nome de Agathe. 7 anos depois, a congregação acabou dissolvida por ordem do governo da época. Ela viu suas irmãs voltando para a França, voltando para casa, desistindo de ser religiosas, e ela não desistiu. Então ela encontrou hospedagem na casa de bons cristãos. Um ano mais tarde, revestida de coragem e de humildade, Agathe Verhelli pediu ao governo a reabertura das casas na Bélgica. O pedido foi aceito. No dia 25 de março de 1823, ela consegue que seus padres amigos celebrem na casa que tinha sido fechada em Gand, Docele, uma missa secretamente. E aí é reaberta a nossa casa. Sem ela, nós teríamos parado de existir. Então, quando abriu os colégios, o colégio que ela abriu em Gand, o governo obrigou a fazer um exame para saber se ela tinha condição de ser diretora. Ela se saiu tão bem. Também algo que me encanta em Madre Agatha é a paixão dela pela juventude. E Madre Agatha se colocou à disposição do reino, servindo os jovens. E ela foi muito clara quando ela pede a aprovação ao Santo Padre, quando ela diz que o nosso desejo é de sacrificar-nos e consagrar-nos inteiramente à juventude por toda parte. E ela continua ainda dizendo, e o nosso ardente desejo é o de multiplicar-nos e espalhar-nos. O legado da menina belga que não frequentou escolas se espalhou por 3 continentes. Quase 2 séculos depois da fundação, o Instituto das Religiosas da Instrução Cristã tem escolas e comunidades na Europa, na África e na América do Sul. É a força do carisma de sacrifício e consagração à juventude. Quando a gente tem vontade de desanimar, a gente lembra de que ela não pede outra coisa, sacrificar-nos. Às vezes eu pergunto, por que Madre Agatha disse sacrificar-nos? Quer dizer, todas as dificuldades que a gente encontra no colégio diz que dificuldade foi feita para ser vencida. Ela mesma expressa em uma das suas cartas, né, que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Né? Eu vejo também nas irmãs africanas, né, que passam por grandes dificuldades de guerra, né?
como elas também enfrentam, como elas levam aquilo com objetivo, vamos dizer, sustentando realmente pela fé, não é? Pelo carisma. Né? Então, acho isso aí também é de Madre Agátia para todas nós religiosas da instituição cristã, de não pararmos nas dificuldades. Como Instituto, nós temos 195 anos, graças à nossa querida Madre Agátia, que teve a coragem de não voltar para a sua casa. E a essas mulheres que abraçaram o sonho agatiano de levar Jesus aos jovens. Enquanto contamos o tempo, séculos de persistência por um ideal, há um número nessa história que é impossível de ser mensurado. Quantas vidas foram alcançadas por este carisma? Há uma mística que nos alimenta, há um chamado de Jesus também que nos move, e há o grande carisma e profundo carisma e atual carisma que foi no tempo de Madre Agátia tão necessário, e hoje a gente contemplando a realidade dos nossos jovens, a gente vê o quanto é atual o nosso carisma. Olhando Madre Agátia também nós nos inspiramos para que essa essência continue viva, perdure neste momento histórico, mas também que continue vivo por muitos anos.